Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema hoje, a igreja que estabelece o governo de Deus no mundo. E o nosso texto está lá em Atos 5, do verso 27 ao 32. Acompanhe comigo. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: demos ordem expressa a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, levantando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de seus pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Amém. Temos aí, então, Atos dos Apóstolos, né? E Atos, esse livro já diz o nome, né, evangelista Tiago? Sim. Ele já diz que são os Atos dos Apóstolos, portanto, Atos dos Apóstolos não terminou, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está nessa terra, ainda estamos por aqui, né? Mais uma passagem aqui muito linda que nós percebemos então, Tiago, quando a igreja que o Senhor Jesus Cristo deixou começa a ir estabelecendo o governo de Jesus Cristo, ela começa então a enfrentar muitas dificuldades, né? Sim. Então, a gente percebe aqui que eles começaram a ensinar como que era o governo do céu, foram presos. Você vai perceber na história que apareceu os anjos à noite, libertaram, mas não falaram para eles se esconderem nem fugir. Falaram: voltem para o templo e vão continuar ensinando, porque eles estavam estabelecendo aqui o governo do Senhor Jesus Cristo, conforme ele havia ensinado. E aí, então, estando ali, as autoridades mandam chamá-los. E quando a guarda vai lá, Tiago, não tem ninguém. Eita. A cadeia está fechada, a guarda está composta, mas cadê os cabras? Né? Eles tinham milagrosamente sido retirados de lá pelos anjos. Eles ficaram tão indignados com isso que decidiram matá-los. E aí, quando traz a sua presença, tem a interferência de um homem muito importante, que era Gamaliel naquela época. E ele diz uma coisa importantíssima, preste muita atenção. Ele disse: olha, se levantaram muitos líderes que sucumbiram, né? Ele falou, se levantou Teuda, que conseguiu mais de 400 seguidores, mas ele foi morto e os seguidores desapareceram. E eles falam também de um Judas Galileu, que conseguiu muitos seguidores, mas quando foi morto também seus seguidores se dissiparam. E ele disse: quanto a estes homens, prestem muita atenção ao que vocês querem fazer com eles. É melhor vocês deixá-los ir, porque se essa obra for de homem, ela vai se dissipar. Mas se for de Deus, vocês podem tentar o que quiserem, que ela nunca vai se dissipar, nunca vai parar. Amém. E aí essa obra chegou até você e até mim, né? Porque realmente é de Deus, foi de Deus, é de Deus e para sempre será de Deus, Glória porque é a um Deus. governo que o Senhor veio estabelecer, né, Tiago? E aí então, Tiago, desde o princípio foi assim? Pastora, desde quando Deus, né, cria o homem, o desejo de Deus ali era compartilhar, né, o seu domínio sobre as coisas com o homem, né? Então, por isso que quando ele cria o homem, há uma ordenança para Adão ali. Fala: olha, Adão, eu vou criar essas coisas aqui e agora você também, eu vou compartilhar com você o meu poder, o meu domínio, para que você domine sobre todas as criaturas. Então, assim, desde o princípio mesmo, esse era o desejo de Deus, né? Que o homem dominasse sobre as coisas da terra, né? As coisas deste mundo. Exatamente, Deus compartilhando com o ser humano. Criou a sua imagem e semelhança, então
conforme Isaías fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele disse uma coisa clara, Tiago: o governo está sobre os seus ombros. Então este governo ele compartilhou, conforme o Tiago falou quando ele disse, para dominar sobre toda a criação. Mas, Tiago, o pecado, maldito pecado, jogou isso por terra, deformou, né, a nossa vida da imagem e semelhança de Deus. Contudo, através de Jesus Cristo, o Senhor continua esse propósito. Tiago, Deus não mudou o propósito, né? Mas Com certeza, pastora. Quando a gente olha Deus, né? Deus não tem rascunho, né? Ele escreve e as coisas acontecem. Reto por linhas retas. Isso é muito poderoso aos nossos corações. Então ali ele já tinha um plano, né? Quando aquilo acontecesse, então Jesus já viria e através do seu poder poderia restaurar novamente esse domínio, né? Então em Jesus Cristo o Senhor deu de volta a questão do governo do céu sobre a terra. Você gostaria de viver sob o governo do céu, mesmo estando nessa terra? Que coisa poderosa, né, Tiago? E olha, mais para a igreja ser inserida nesse governo, ela precisa ter características, marcas essenciais, né, na sua vida, na sua caminhada. E a primeira questão, Tiago, a igreja, para ser como Deus estabeleceu, precisa que Jesus Cristo seja o seu alicerce. Tudo que fizermos e realizarmos, o alicerce é Jesus Cristo. Não há nenhum outro fundamento, né? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus deve ser o centro da igreja. Você não é o centro, nem eu, nem seu marido, nem sua mulher, nem seu filho. Ninguém é o centro é o Senhor, não é a sua denominação, o centro é Jesus Cristo, né? E aí, como Senhor das suas vidas. Por que, Tiago, a gente chama a atenção para isso? Hoje, será que existem pessoas que vieram para a igreja, receberam Jesus Cristo como Salvador, mas Jesus não é o Senhor das suas vidas, será? Com certeza, né, pastora? Se a gente olhar para a igreja no início, né, aqui em Atos, as pessoas vendiam tudo, né? Se negavam a si mesmo, né? Falavam, olha, eu tenho governo, então eu não preciso de mais nada, né? Aquilo que o Senhor me instruiu, eu vou fazer. Mas as pessoas estão cheias do ego, né? Cheias de si mesma. Vem para a igreja até, pastora. Infelizmente, só vem para cumprir um protocolo, né? Ali para dizer que é crente e tudo mais. Mas o Senhor não está governando sobre a vida delas, né? Algumas estão até autômatas, cumprindo escala, né? Aí quando chega a sua vez da escala, hoje eu estou na escala, né? Então é uma questão assim bem complicada, bem difícil. Tiago, o apóstolo Paulo falou sobre isso em Timóteo 3:2, quando ele disse: nos últimos tempos nós teríamos tempos trabalhosos. E ele disse, porque haverá homens amantes de si mesmos, mas não amantes de Deus. Meu Deus. Que situação é essa, meu amado? E nós estamos vivendo esse tempo, né, pastor? São pessoas que adoram a si mesmas. A gente olha hoje ao nosso redor, são pessoas que adoram corpos, né? Adoram seus bens, adoram tudo, né? Menos querem adorar o nosso Deus, servir ao seu Senhor, né? Jesus Cristo. Mas na igreja de Atos dos Apóstolos nós vemos a grandeza desse governo, né? A igreja em Atos vivia plenamente sob o domínio de Deus. Não existia nenhum negócio com infiéis. Que negócio é esse da igreja e é sócio com infiel, né? E namora e casa com infiel, pelo amor de Deus, mas a igreja não existia isso, Tiago. Eles estavam totalmente sob o domínio, sob o governo do nosso Deus e não havia negócio fora, né, do princípio, fora do governo do Senhor de maneira nenhuma. Os apóstolos e os discípulos de Jesus tinham muito claro na sua mente, nos seus corações, qual era o propósito para eles, qual era a missão que eles tinham nessa terra, né, de estabelecer o governo de Deus, né, um governo de luz no mundo de trevas, né? Isso é tão forte, né, pastor? Quando a gente olha para Atos ali e vê Ananias e Safira, né, tentando barganhar, né? Tentando ludibriar ali tudo, e aí o que acontece? Acabam morrendo, né? Ali é muito forte, Tiago, quando então até os apóstolos falam assim: por que você quis mentir ao Espírito Santo? Olha, amados, que coisa séria. Ele diz: se você tinha um campo, o campo era seu.
Você vendeu, o dinheiro era seu. Para que você vem para cá mentindo, com parte do dinheiro e ainda mentindo, você está mentindo ao Espírito Santo e não a nós, né? Então, assim, a gente percebe que é algo muito sério. Tem pessoas mortas, Tiago, não sabe. Estão andando, estão falando, mas estão mortas na sua vida espiritual. Não teme a Deus. Fica enganando, pensa que está enganando a homens. Essa obra não é de homens, amados. É de Deus, a igreja é do Senhor. Então veja, tem que haver temor nos nossos corações. E nós precisamos estabelecer neste mundo um governo de luz no mundo que está em trevas. E o governo de luz, Tiago, eu até ressaltei sobre essa questão, é um governo aprovado. O governo da luz não precisa esconder nada. Sabe, não age em corrupção, portanto não precisa fazer escondido, não precisa andar na escuridão, agora ninguém pode ver o que conversou nos telefones. O governo da luz está na claridade para todo mundo ver todas as coisas, porque não há nada reprovado. Esse é o governo de Deus que precisa ser estabelecido nesse mundo, né, Tiago? Amém. Então Pedro e João, diante desse sistema humanístico, né, desse mecanismo que rege o mundo, eles estão representando aqui uma igreja que é chamada para estabelecer o governo de Deus, dentro de um sistema caído, colocando um sistema que está vivo e de pé pelo poder do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele retornará e ele virá continuar um governo com aqueles e aquelas que já governam com ele hoje. Né? E aí então tem uma pergunta, essa pergunta foi o evangelista Tiago que fez, que eu vou falar para você, né? Ele pergunta: olha, amados e amadas, você tem cooperado com qual governo nesse mundo? Governo de luz ou governo das trevas? Governo de Deus ou governo que jaz do maligno dos homens? Esse mecanismo, né? Nas suas dificuldades, a qual governo você tem recorrido? Às vezes, Tiago, tem pessoas que na hora das dificuldades, eu vou até usar uma frase assim que o mundo fala, vende até a alma ao diabo. Negocia com o infiel, entra os pés pelas mãos, desconsidera totalmente o governo de Deus, que pode nos socorrer em todo o tempo. Então a pergunta para o seu e para o meu coração: com qual governo você tem cooperado? A qual governo você tem recorrido no tempo da sua angústia, da sua dificuldade? É algo muito sério para que nós possamos responder, né? Então, através dessa passagem, nós vemos ali no início da perseguição da igreja o testemunho dos apóstolos, amados. E aí nós queremos trazer então a vocês rapidamente 3 características principais dessa igreja que tem estabelecido o governo de Deus no mundo. E qual é, então, a primeira característica, Tiago, que nós temos aí da igreja que tem estabelecido o governo de Deus nessa terra? Pastor, a primeira delas é apresentar este governo, né? Quando a senhora observar ali em Atos 28, né? Pedro, então, eles vão dizer assim: olha, dizemos que na verdade, ordenamos que você não expressasse, né, esse nome que vocês estão falando. Então, o que os discípulos estavam falando, pastor? Eles estavam ali apresentando esse governo de Deus a este mundo. É como se eles recebessem um decreto. Vocês não podem pregar nesse nome de Jesus, mas eles se posicionam. Né? Exatamente, né? E para a gente apresentar, a gente tem até levar um governo, né? A gente precisa conhecer esse governo. Exato. Né? Conhecer esse governo e, assim, os apóstolos, como a gente colocou aqui, pastora, diante da dificuldade, né, ali presos, né, o anjo vem e liberta, não fala assim, vão lá, fiquem em casa, né, se escondam, né, tenta alguma coisa aí com o governo, não, vai para os templos anunciar esse governo. Obedecendo, né, a Deus e não a homem. Exatamente. E uma coisa muito linda, pastora, é que a palavra de Deus, o governo de Deus, ele precisa ser anunciado. Quando a gente olha o sistema caído, né, eles não estão preocupados, eles não ficaram preocupados com as curas, né, os milagres que os discípulos e os apóstolos não estavam fazendo. Eles ficaram preocupados com a falta do domínio, do poder, do controle daquelas coisas que estavam acontecendo. A preocupação de Satanás nisso tudo não é a questão
milagres, maravilhas, não é, mas é a questão dele perder o governo onde ele está governando. Então ele está preocupado em perder o governo sobre sua vida, perder o governo na sua família, perder o governo no seu trabalho, e isso é a luta de Satanás. E você deve resistir com o governo de Deus, porque esse é mais do que vencedor. Aleluia, pastora. E dentro disso tudo, né? Uma outra característica, pastora, que a gente pode observar aqui em Atos 29, 31 é a obediência. Sim. Né? A obediência a este governo de Deus. Né? Quando, Total então, obediência. o reino, né? A gente sabe que a senhora mesmo aqui, como uma militar, pastora, quando a senhora vai ter uma missão, por exemplo, né? A senhora se prepara. Sim. Né? Há um conhecimento da área, como que vai atuar ali tudo. Né? E assim foi a igreja. Jesus tinha uma promessa, pastora, sobre a vida desses homens, né? Certo. Sobre a vida da tua igreja. Mas eles precisavam primeiro se revestir de poder. Sim. Né? Então, ali em Atos 2, a senhora vai ver eles permanecendo naquele local. E aí, então, vem o Espírito Santo, né? E dá poder a estes homens para que eles possam, então, manifestar o governo de Deus naquele lugar. Né? Tiago, e quando eles estavam meio que temerosos, eles oravam, né? Exatamente. Venha o teu reino, ou seja, governa Eita aqui, meu Deus. A outra coisa que eles pediam, nos dê intrepidez para continuar anunciando, né? Para continuar estabelecendo esse governo, meu Deus. Exatamente. E quando Pedro aqui confronta, pastor, com ele, fala, olha, mas qual que é melhor obedecer? Ao governo dos homens, né? E ao governo de Deus. Pedro estava falando a pessoas religiosas, pastor. Sim. Pessoas que sabiam que obedecer a Deus era muito melhor. É né? verdade. Até o fato ali dessa questão causa revolta com eles, né? Porque eles não soubem como posicionar. Então, assim, vai ter momentos das nossas vidas que a gente precisa realmente estar debaixo dessa obediência de Deus. Exatamente. E até Jesus mesmo, né, fala, olha, apresente o meu reino. Lá em Mateus 4, né, no verso 17, ele vai dizer assim, arrependei-vos, né, aqui João falando, porque está próximo o reino dos céus. Né? Então, assim, Deus estava preparando essa igreja, né, para que apresentar esse governo dos céus. Esse é um governo que requer de nós mudança de caráter, de hábitos, né? Ele requer arrependimento. É um governo que quer sinceridade de coração. Por isso foi rejeitado pelos homens que só queria deter ali nas suas mãos o poder. Exatamente. E esses religiosos, pastor, eles estavam preocupados, né? Porque, olha, se essa igreja então sair, aflorar, nós iremos perder o nosso controle, né? Se a gente olhar o sistema ali, estava cooperando somente para questão de poder. Sim. Não havia nenhuma reverência a Deus, nenhuma obediência a Deus. E por fim, como a pastora colocou aqui, o que prevaleceu foi a igreja do Senhor. Graças a Deus. Porque veio Roma e tomou toda Jerusalém ali e acabou destruindo tudo, mas a igreja do Senhor se expandiu, Graças né? a Deus. Se espalhou e o evangelho chegou até mim, até você. Prevalece até hoje. Aleluia, nós estamos de pastora. pé, amados, graças a Deus. Isso é muito forte, né? Outra característica que a gente precisa observar, pastora, lá em Atos 32, é uma questão de a testemunha, né? Quem será a testemunha para este mundo? A igreja e o Espírito Santo, pastora. Amém. Nós seremos testemunha, nós iremos testemunhar desse governo para este mundo. Pastora, isso é muito forte, porque até o mundo, ele não conhece o Espírito Santo. Sim, verdade. Né? Ele não tem noção. Jesus disse, né, que o mundo não pode recebê-lo. Exatamente. Paulo até vai descrever lá em Romanos, né, que, olha, se vocês não pregarem, como que eles vão poder obedecer? Né? Como que a igreja vai levar um governo se não há ninguém que fale dele? Né? Como vai obedecer o que não ouviu? Como vai crer no que não ouviu, né? Como que eles... E como que alguém vai pregar se não for enviado por outras pessoas? É uma coisa assim que a gente precisa entender, exatamente. É necessário anunciar e ir estabelecendo isso. Exatamente, pastora. Então, pastora, Jesus ele vai dizer uma parábola muito linda lá em Lucas, né? No capítulo 19, no verso 12. Ele vai dizer o seguinte: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Aqui Jesus fala dele mesmo, pastor. Certo. Este homem nobre, né, saiu do seu reinado e veio para esta terra, retornou dos céus para ser coroado como rei e voltar novamente. Glória a como Deus. A senhora frisou aqui, ele irá governar com aqueles que governam. Amém. Com a sua igreja que já está governando aqui, então ele estabelecerá o governo. Glória a Deus. Amém? Eu e você somos convocados, né,
a então estabelecer o reino de Deus neste mundo caído, o reino da luz no mundo que está em trevas. Deus nos ajude com a nossa obediência e fidelidade aos princípios do Senhor. Resista a esse governo que requer tantas ideologias fora dos princípios de Deus, porque o Senhor virá, está vindo, e Ele governará com aquelas que ficaram fiéis ao seu governo. Vamos orar, Tiago? Vamos orar, pastor. Pai, muito obrigado, meu Deus. É a Tua palavra, Senhor, que venha adentrar os nossos corações. Sim, meu Deus, que possamos ser revestidos, meu Pai, como aquela igreja foi, em nome do Teu Espírito Santo, meu Deus. Para nós consigamos, meu Pai, expandir este reino dos céus aqui nessa terra, Pai. Sim, meu Deus. Uma terra tão perdida, tão destruída, Pai. Oh, meu um mundo caído, Pai. Pessoas egoístas, pessoas que vivem, meu Deus, donas de si mesmo. Meu Deus. Nos ajude, Pai, a apresentar o Teu governo, meu Pai. Nos capacite, meu Pai. Coloque poder, meu Pai, em nossas palavras, meu Deus, para que possamos, meu Deus, adentrar, meu Deus, e falar sem medo, meu Pai, com coragem, intrepidez, meu Deus. Falar deste evangelho poderoso ao qual o Senhor nos confiou, Pai, para que quando o Senhor retornar, nós nos achamos dignos, meu Deus, de reinar juntamente com o Senhor, meu Deus. Nos ajude nesse tempo, Pai, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.